Tá gravando. Vou voltar para o PowerPoint. Essa disciplina ela é sobre heurísticas e metaheurísticas, né? O projeto e o desenvolvimento de heurísticas e metaheurísticas. Mas na ementa do curso tem uma parte que eu escrevi que eu acho que é fundamental para fazer sentido você estudar uma técnica que você usa para resolver problemas muito difíceis, que é a coisa da pessoa saber aplicar aquilo dentro de um contexto científico, né? Que ele consiga aplicar essas técnicas que a gente estuda dentro do método científico. Por quê? Porque a melhor forma, é o melhor método que a gente tem de adquirir conhecimento. Não é o único. A gente tem outros, como a filosofia, por exemplo. Mas o método científico ele é mais poderoso do que a filosofia, porque você consegue aprender mais coisa do que ele consegue ir mais longe, aprender mais coisa do que o método filosófico permite para a gente. E tanto é que é a forma de adquirir conhecimento mais utilizada pela humanidade hoje. O que eu vou falar aqui é um pouco de metodologia científica no início, para vocês se localizarem, e depois eu vou falar cada um dos 4 trabalhos que, na verdade, tá relacionada com a pesquisa científica, né? E a ideia é basicamente o que é que você faz quando você tem um problema muito difícil. Não é simplesmente programar uma busca tabu ou um GRASP, porque você pode programar uma busca tabu e um GRASP que funciona ou que não funciona. A questão é como é que a gente sabe o que funciona e o que não funciona. E a grande diferença disso que a gente chama do método científico para o que a gente chama de empirismo é que o processo de aprendizagem ele é feito de uma forma bem definida, super abrangente. Esse é o negócio que é mais bonito. Funciona desde a biologia até a física, passando pela computação. É basicamente o mesmo método. E como isso é feito de uma forma bem estruturada, a chance de você gerar um conhecimento errado, quando o método é seguido direito, é bem menor do que se você fica sempre chutando. Eu não consigo não dar o exemplo de vovó, porque é verdade, eu lembro disso. Ela dizia que toda vez que o joelho dela doía, chovia. E aí ela achava que era que conseguia predizer o tempo, porque toda vez que o joelho doía, chovia. E o problema é que vovó sofria de artrose, então o joelho dela doía todo dia, só que ela só lembrava de que doía quando chovia. Então, não necessariamente coisas que a gente aprende experimentalmente realmente é aquilo que a gente acha que é. Né? Às vezes, coisas que você pensa que tem uma relação de causa, na verdade, é uma relação de correlação. Tem outra coisa que causa os dois efeitos, mas como eles sempre ocorrem juntos, a gente tende a pensar que uma coisa causa a outra. Outra questão também é que o ser humano ele tem um viés de confirmação muito forte. Então, quando a gente acha que alguma coisa é verdadeira, por mais que a gente se esforce para não deixar essa teoria que a gente tem de que alguma coisa é verdade, por mais que a gente se esforce para não cair na tentação de ficar como é que se diz? Procurando desculpa para acreditar que aquilo é verdadeiro, mesmo que não necessariamente seja. É muito difícil para a gente, e é por isso que o ser humano precisa de como é que se diz? Alguma coisa para ajudar a gente a eliminar esses vieses e tentar gerar conhecimento experimental. Qual é a palavra? Que merda, a palavra sumiu. Seguro. Seguro não é a palavra, mas serve, porque sumiu a palavra. Confiável é a palavra. Né? A ideia não é simplesmente gerar conhecimento, é gerar conhecimento confiável. E aí eu aproveito para falar outro ponto importante também. É a coisa de que, quando eu falo de método científico, eu não estou falando de academia, né? Não estou falando de universidade, não estou falando de pesquisa financiada pela iniciativa pública. Eu estou falando também de
pesquisa científica financiada pela iniciativa privada. Que tem um monte, que no Brasil a gente não tem tanta cultura, mas no resto do mundo desenvolvido, não por acaso, a maior parte das pesquisas são financiadas pela iniciativa privada. E o contexto é diferente, né? Uma pesquisa em geral financiada pela esfera pública, ela tem um escopo mais abrangente e um prazo de mais longo prazo, enquanto uma pesquisa na esfera privada, ela tem um escopo menor, em geral focado no financiador, e um viés de mais curto prazo. Mas o método científico ele é aplicado da mesma forma nos dois casos, para resolver problemas difíceis. Isso deveria, porque o que acontece muitas vezes, especialmente na esfera privada, é que as pessoas fazem as coisas, pensam que estão certas, utilizam e às vezes dá certo, às vezes dá errado. Quando dá errado, a empresa quebra, né? Porque perde uma vantagem competitiva por estar utilizando algum tipo de metodologia que não necessariamente é a melhor possível. Então, o que acontece principalmente nas grandes empresas hoje, de Amazon, de entrega, Vale do Rio Doce, Petrobras, é que cada uma delas tem um grupo de pesquisa científica justamente tentando resolver os problemas mais difíceis que ele tem. Mas não simplesmente resolver na forma que um engenheiro resolve, nada contra o engenheiro, pelo contrário, que vai lá e resolve e vê o que acontece. Mas tentar descobrir o que realmente funciona e o que realmente não funciona para resolver o problema daquela empresa ou descobrir a melhor forma possível de resolver o problema daquela empresa. Na hora que quanto mais o capitalismo evolui, mais surge a necessidade de você ter um nível de eficiência o melhor possível. E aí é aí onde entra o método científico na iniciativa privada. E o interessante é que, assim como o método científico ele se aplica tanto da biologia quanto da psicologia, ele também se aplica tanto numa pesquisa de longo prazo, que se espera um resultado daqui a centenas de anos, como ele também se aplica bonitinho a uma pesquisa de curto prazo, onde você precisa ter a resposta daqui a 3, 4, 5 meses. Tá claro até aqui? Assim, professor. Joia. Perfeito. E aí, depois dessa parte, que eu espero que seja rápida, eu juro a vocês que eu vou fazer de tudo para ser rápido. Às vezes eu termino demorando mais do que eu devia, porque eu me empolgo falando de ciência. Mas a minha ideia é falar rapidinho de como é que funciona o método científico, para depois vocês entenderem o que eu espero do trabalho de vocês. Nessa primeira parte que eu vou começar agora, eu falo muito no alto nível, depois eu vou procurar baixar mais o nível no que eu espero do trabalho de vocês. E, claro, meio que serve como exemplo também do que é cada uma dessas etapas do método científico. Né, que é o projeto em si, a execução em si, o processo depois de revisão para você saber como é que funciona, se aquilo que você fez está certo ou não, né, revisado por outras pessoas, e a parte de apresentação e de divulgação. Eu vou começar pelo metodologia científica. Então, aqui, basicamente, eu vou me concentrar em enunciar cada parte, cada etapa, os elementos que compõem o método científico, porque isso vai ser importante entender isso para vocês entenderem o que é que vocês têm que fazer no trabalho, para vocês entenderem como é mais ou menos que funciona a ciência. Porque os alunos de graduação, em geral, não têm muita experiência nisso. Os alunos de pós têm um problema que, bem ou mal, você já fez pesquisa, mas você não, a maioria, pelo menos na minha experiência, não para pensar no que é que está fazendo. Os acadêmicos, por sua vez, têm isso como uma coisa tão natural e tão presente na sua vida, como dormir, tomar banho, que termina também esquecendo que as outras pessoas que não são acadêmicos ou cientistas práticos, que a gente termina esquecendo que as pessoas não sabem o que é isso. Foi mais ou menos no meu caso nessa disciplina, umas 5 edições atrás, foi que eu comecei a entender que as pessoas não nascem sabendo usar o método científico. E é muito importante no dia a dia da gente, porque a gente fala muito de ciência hoje e não entende nada, especialmente jornalista.
A primeira coisa que a gente tem que falar é dessa parte de caracterização do escopo. Tem vários nomes, tá? Isso é quase filosófico. Vocês vão achar discussões filosóficas sobre o que é o método científico, porque você não pode ter discussão científica sobre o método científico, porque você não pode usar a ciência para dizer se o método científico funciona ou não. Então é discussão quase filosófica. Então o que acontece é que tem muita diferença. O que eu procuro falar daqui é o que é mais ou menos um consenso. Não necessariamente dos nomes, mas dos elementos que compõem o método. Então a primeira coisa é a caracterização do escopo. No caso da gente é basicamente definir qual é o problema de otimização que a gente vai resolver, por exemplo. Mas é mais do que isso. É nessa parte que a gente delimita até onde vai o conhecimento que a gente gera. No caso da gente, por exemplo, aqui a gente tem que dizer que vai usar, por exemplo, um conjunto de instâncias para poder avaliar o quão bom é usar uma técnica de benchmark ou de simulação, alguma coisa desse tipo. Porque toda teoria científica ela tem um limite onde ela se aplica. Até as mais clássicas, tipo a teoria da relatividade de Einstein. Você passou do horizonte de evento do buraco negro, acabou-se. Você não sabe mais, a teoria em si ela não funciona mais ali dentro. Menos de que 10 elevado a menos 30 segundos do Big Bang, a teoria da relatividade também ela não se aplica mais ali. E qualquer conclusão que você tire baseada naquela teoria fora do escopo dela como é que se diz isso? Ela não é confiável. Confiável é a palavra aqui. A palavra vai ser sempre confiável. Ela não é mais confiável, porque na hora que você desenvolve aquela teoria e testa aquela teoria, você desenvolve ela dentro desse escopo. Saiu desse escopo, você está noutro território. Tá claro essa coisa da caracterização? Sim, sim. E aí, uma vez que você delimita esse escopo, você começa a enunciar aquilo que você quer aprender. A palavra a gente chama hipótese, mas na verdade nada mais é do que aquilo que você quer aprender. Uma hipótese não é uma afirmação de que alguma coisa é certa. Até funciona assim quando a gente vai fazer análise estatística. Na verdade, funciona do contrário. Mas não é uma afirmação de que alguma coisa é certa ou errada. Você enuncia alguma coisa que você quer aprender, que na verdade pode ser certa ou errada, e aí você vai e avalia se ela é certa ou errada ou não. Mas o que é mais importante, que eu deixei destacado mais do que hipótese nesse slide, não é por acaso, é para eu lembrar. Porque em computação ou engenharia, a gente meio que esquece a parte mais importante, porque a parte mais importante não é a hipótese em si, não é o que você enuncia que possa ser verdade ou não. É a consequência dessa hipótese que é importante. Todo trabalho científico ele tem um viés de predição. E aí eu continuo no exercício lá, no exemplo da relatividade. Né, que Einstein no início do século passado vai e fala, mostra toda a teoria dela, e aí por quê? Porque o que a gente testa não é a hipótese, o que a gente testa são as predições do que a hipótese, as implicações daquela hipótese. E aí você vai lá, você tem a teoria da relatividade, você sabe que que objetos massivos podem mudar o caminho da luz, né, dobrar não sei como é que chama em português. Dobrar o espaço de forma que até a luz curva, isso. Né? Pode curvar o caminho da luz. Então o que você testa não é a teoria da relatividade, o que você testa é se o que ela prediz é verdade ou não. E aí, se as predições se as consequências da sua hipótese são verdadeiras, no sentido que você pode olhar ela, isso convence, isso é um indício de que aquela hipótese está correta. Tá claro a relação entre hipótese e predição? Basicamente a mesma coisa, mas é diferente. Você não testa a hipótese, você testa a consequência dela. No caso da gente, eu vou dar um exemplo mais concreto do caso da gente lá na frente, quais são as hipóteses e o que a gente prediz. Alguém tem alguma dúvida, observação? Eu vi um microfone abrindo aí.
Por enquanto não, professor, tá indo legal. Joia, joia. E como é que a gente testa se essas hipóteses são verdadeiras? A gente testa através de experimentos. Né? E qual é o experimento que você faz? Depende do que você quer mostrar que é verdade. Uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu já passei por isso, a gente primeiro faz um monte de experimento, no caso de um computador, porque é barato fazer teste, depois a gente olha para um monte de número e não tem a menor ideia do que fazer com aqueles números. E isso acontece porque é muito esquisito quando você para entender o negócio, que a gente primeiro faça os números e depois pense como mostrar. Porque na prática é exatamente o contrário. Você primeiro pensa o que é que você quer mostrar, depois você vai atrás de fazer os experimentos que eventualmente mostram aquilo. Ou mostram que aquilo que você queria mostrar não é verdade. Vou falar mais disso quando eu entrar nos trabalhos. Mas, professor, diz. O que a gente está querendo mostrar não é justamente respondendo à hipótese que foi levantada? Eu vou dar... mas aqui eu tô falando de experimentos, tá? Então, o que é que você faz? Você primeiro pensa no que é que você quer mostrar, no caso, qual é a hipótese que você quer testar, e só depois você pensa em quais os experimentos você quer fazer. Porque eu falo assim, é muito comum a pergunta nessa disciplina de professor, eu faço, quer dizer, era antes dessa aula. Eu mostro numa tabela, eu mostro o gráfico de barras ou eu mostro num gráfico de linhas, os dados que eu tenho. E aí você primeiro pensa, antes de você... A primeira coisa é o que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que à medida que o tamanho do problema aumenta, a tua heurística vai ficando melhor do que a outra, né? A diferença entre elas vai aumentando. Se é isso que você quer mostrar, você vai querer fazer um gráfico de linha. Se o que você quer mostrar é que na média uma heurística é melhor do que a outra, o melhor jeito de você mostrar isso é numa tabela. Você vai mostrar uma média, você vai mostrar outra média e a pessoa vai ver qual é a menor. É nisso que eu estou me referindo. Tá claro? Ok, tá sim. Entendi. Tá? Valeu. E aí o que acontece é que depois que você termina a análise desses experimentos e confirma ou não essas hipóteses, você vai chegar e querer divulgar esse conhecimento para o mundo. Seja com o intuito de ampliar o horizonte do conhecimento humano, seja no intuito de valer o salário que você está ganhando todo mês. Ou para vender para algum cliente implementar isso. Né? Lhe dar o financiamento que você precisa para executar. Seja lá o que você confirmou que é verdade. E aí você escreve um artigo científico. E um artigo científico, de novo, não é aquilo que você submete para um periódico. Tá? É um texto que relata os experimentos que você fez. E você tem isso na iniciativa privada também. No Google, pelo menos na época que eu trabalhei lá, era exatamente isso. Você tinha uma ideia de como melhorar o buscador dentro de um determinado escopo, tipo língua portuguesa ou seja lá o que for. Algum tipo de consulta específico. Aí você tinha a hipótese de que aquela tua sacada fazia um algoritmo melhor. E aí você fazia uma porrada de experimento, escrevia um white paper, em geral a gente chama de white paper, que nada mais é do que um artigo científico. É bonitinho, você manda para um comitê lá em Mountain View que vai ler o seu trabalho. E aí, se eles concordam, você vai e apresenta o trabalho para uma comissão, igualzinho num congresso. Eles fazem um monte de pergunta e tal. E aí, se depois dessa apresentação, esse comitê decide que vale a pena implementar a sua ideia, você vai e implementa. Isso acontece no SEMPS também e em outros lugares. Tá? Todo lugar que você tem problema... obviamente, isso, em geral, você precisa ter uma estrutura muito grande. Você precisa ser uma Petrobras, um Google, uma Vale para necessitar desse tipo de coisa. De ter toda essa hierarquia. Mas ela é fundamental para você poder implementar coisas que são confiáveis. Porque se você simplesmente achar que a ideia é boa e sair explodindo alguma coisa na mina e não necessariamente é uma boa ideia, você pode ter um custo financeiro muito alto. Então você escreve esse artigo científico onde você relata aquilo que você descobriu. E aí as pessoas pensam que para aqui, porque elas não param muito para pensar nessa coisa. Então,
a pesquisa científica ela não para no artigo científico. Na verdade, o que a gente vai ver no próximo slide, ela começa no artigo científico. Porque o artigo pode ser forjado. Isso era uma coisa que sempre me... como é que chama? Instigou, não. Como é que chama quando a pessoa tem uma pulga atrás da orelha? Não é incomodou também a palavra, mas é uma coisa que sempre me... Vou usar a palavra incomodar. Intrigou é a palavra. Eu tô ruim de palavra hoje. Tô ruim de palavra. Uma coisa que sempre me intrigou é como é que ciência funciona se o camarada pode ir lá e mentir nas tabelas. Né? Toda vez que eu vejo alguém querendo fazer algum tipo de p-hacking ou algum tipo de fazer os experimentos de forma que a heurística dele funciona melhor, eu vou e falo, homem, não tem o trabalho de implementar tudo se você vai querer alterar as conclusões do seu experimento a seu favor. Vai lá e escreve uns números bonitos na tabela, dá bem menos trabalho e tem exatamente o mesmo peso ético de você tentar enviesar o experimento que você vai fazer a seu favor. Só que você está sendo menos inteligente do que o cara que forja. Você está tendo todo o trabalho de implementar um monte de coisa para depois enviesar ao seu favor. Mas o cara não precisa pressupor que alguém vai conseguir. É o próximo slide. É o próximo slide. Então, não é... É o próximo slide. A ciência não acaba no artigo científico. Não só porque ele está errado, não só porque pode ter gente que frauda, pode estar errado. Só pode ter programado o código errado, por exemplo, no caso da gente. Ou a análise estatística pode estar errada. O código está correto, descreve o que diz no arquivo, mas na hora que você vai analisar os dados, aquela análise pode estar errada, porque analisar dados é um negócio complicado. A gente viu isso agora no tempo da pandemia, né? No caso da cloroquina. Que aquele primeiro experimento que eles fizeram na França. Assim, tirando as pessoas que morreram, que receberam o tratamento tem 100% de chance de cura. E foi basicamente isso que acontece. Você vai, exclui uma parte dos dados, o que sobra confirma aquilo que você queria mostrar. E às vezes a gente faz isso de propósito, às vezes a gente faz isso inconscientemente. Por quê? Porque a gente tem um viés de confirmação, especialmente no caso da gente, que propõe algoritmos e coisas desse tipo. Daqui a pouquinho eu falo rapidinho sobre pesquisa em computação. Então, o trabalho continua, né? Antes desse artigo ser exposto à sociedade, ele é revisado por um conjunto de especialistas que vão ler o seu trabalho e vão, como é que se diz, dar um parecer de que se eles acreditam que está certo ou não. Mas é se eles acreditam que está certo ou não. Isso é uma das partes mais importantes quando a gente vai ver na hora de escrever o artigo do trabalho. Porque a palavra-chave é convencimento. O que você tem que fazer na hora que você escreve um artigo científico é convencer o leitor, seja o revisor, seja as pessoas que vão ver depois, que aquele conhecimento que você gerou é válido e está correto. Não são os números que mostram que o algoritmo é melhor. É a justificativa de por que aquela ideia que você teve e propõe ali é boa, junto com os resultados que mostram que ela é boa, que convence o leitor que ela é boa. Mas não é simplesmente um trabalho de convencimento. Você pode convencer um monte de gente e ainda assim o seu trabalho está errado. Porque por algum erro que aconteceu no seu computador ou no seu código, ou seja lá o que for. Sem falar que se você forjou os números, não é o revisor que se você forjou direito. Se os números que você forjou tá coerente com a explicação de que você deu, que é convincente o suficiente para dizer que os números seriam iguais aos que você forjou. Ou seja, não é isso que vai garantir que o trabalho, que aquele conhecimento é válido e que aquilo é verdade. É no momento que outros grupos de pesquisa que estão em outros países, formados por pessoas que você não conhece, que começam a reproduzir os resultados que você mostrou e começam a chegar nas mesmas conclusões que você, que a comunidade científica começa a ter a confiança de que aquilo é verdade.
Tá? As teorias que a gente tem, seja na física, na química, na biologia, elas não são aceitas hoje por acaso. Elas vêm sendo testadas e retestadas há um monte de tempo. Em algum momento começa a surgir o que a gente chama de conhecimento científico consolidado, se eu não me engano. É quando você, depois de um monte de gente reproduzindo aquilo que você fez, no caso da gente, um monte de gente programa a sua heurística, né, para comparar com a dela, seja lá o que for. E aí começa a reportar que, que as conclusões que você tirou no seu trabalho, eles observaram de novo, que as pessoas começam a acreditar que aquilo que você fez realmente funciona. Quando as pessoas começam a programar o seu algoritmo em outros contextos, que seja no caso de um algoritmo, e ele sistematicamente funciona, é que você começa a acreditar que aquilo realmente é verdade. Tá claro até aqui? Tá sim. O próximo slide é sobre pesquisa em computação. Porque pesquisa em computação é um negócio complicado. Eu já debati algumas vezes em mesa de bar. É um tempo bom. Pô, faz 2 anos que não faz isso. Nem de nada. Se computação era ciência ou não. Tá? E, de novo, uma discussão filosófica se computação é ciência ou não. Computação tem... Quando eu digo computação, eu estou falando de computação em geral, né? Não só como fim, mas como um meio de ferramenta para outras áreas de engenharia, por exemplo. E aí eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu nem discuto mais em mesa de bar, porque os argumentos contra se computação é ciência ou não são bem fortes, inclusive. Então, como eu não tenho certeza que eu vou ganhar o argumento, eu prefiro não chegar e bater nele. Tem argumentos fortíssimos de que é. Mas o argumento mais forte de que computação não é ciência é o fato de que todas as ciências de verdade, elas buscam leis universais, como as leis da física, as leis da química, leis da biologia também, né? Os fenômenos biológicos, eles se comportam de forma bem preditível ou previsível, no sentido de poder predizer. E no caso de computação, a gente não tem isso. Você tem alguma coisa tipo teoria da complexidade, que você consegue definir leis. Tipo, se um problema NP difícil tem um algoritmo polinomial, todo mundo em NP tem um algoritmo polinomial. Mas isso não é ciência. Teoria da complexidade não é ciência. Teoria da complexidade é matemática. E matemática é diferente de ciência. Né? Você não precisa de um experimento científico para provar que se existe um algoritmo polinomial para um problema NP difícil, existe para todos os outros. Você não precisa disso, porque ali é uma prova matemática. Então, como é que se faz ciência em computação? Em geral, a gente faz ciência incremental. A gente vai observando vários fenômenos e aí, a partir desses fenômenos, a gente vai descobrindo... Opa, obrigado. Para mim também. Joia. Vocês estão me escutando agora? Agora voltou. Voltou. Onde é que eu estava? Deixa eu lembrar aqui. A gente faz ciência para... Mas aí não lembrei, não consigo me dar dessa parte, não. Falou que é originalidade. Isso. Ciência em computação, a gente termina fazendo um tipo de pesquisa incremental, né? Dado um problema computacional, vamos procurar o algoritmo cada vez melhor para aquele problema. E aí a ideia é a gente descobrir o que é que faz um algoritmo funcionar bem ou não. Pesquisa científica na área de algoritmos não é mostrar que um código é mais importante do que é mais rápido ou chega a soluções melhores do que o outro. Pesquisa científica na área de algoritmos é você descobrir o que faz um algoritmo funcionar melhor do que o outro ou não. É o que faz, né? A gente não compara as heurísticas, a gente compara a diferença que existe entre elas. E se uma heurística é melhor do que a outra, a gente pressupõe que aquilo que diferencia essa heurística melhor da outra faz com que ela seja uma heurística melhor, porque é a única coisa que tem de diferente uma na outra. A consequência disso é que pesquisa em computação, ela tem um viés de originalidade muito forte. Espera-se que você faça
algum algoritmo melhor do que o que já existe. Ou, quando eu falo algoritmo, eu estou falando algoritmos em gerais, incluindo heurística. Isso caga um monte de coisa. Isso, por exemplo, caga as dissertações de mestrado. Porque em dissertação de mestrado você não tem que estar propondo um algoritmo novo. Em dissertação de mestrado você deveria estar implementando tudo que existe. Ou seja, reproduzindo os trabalhos da literatura, dentro de um mesmo framework, fixando todas as variáveis, inclusive máquina e programador, de forma a gente aprender o que funciona e o que não funciona na literatura. Mas por causa dessa natureza, a gente termina cagando para começar todas as dissertações de mestrado. E cagando a área também, porque se você não reproduz o que já existe, como é que você sabe que o que se alega que funciona ou não, efetivamente funciona ou não? E é daí que vem todo o argumento de que se computação é ciência ou não. Igual, o mundo é do jeito que é, originalidade é uma coisa muito importante em computação. Né? Pesquisa em computação não só como fim, mas como meio também. Quando você usa computador para resolver o seu problema de engenharia. Tá claro até aqui? Tá sim. E quando a gente fala dessa contribuição que você tem que dar, em geral ela está dentro de 3 escopos, quando se trata de computação. E é muito, muito importante entender isso. O maior problema que eu vejo para pessoas que estão começando a fazer pesquisa está nesse slide. Porque existem as contribuições podem estar em vários domínios, vários escopos. E é muito importante você entender em que escopo está a contribuição do teu trabalho. A gente tem basicamente 3 tipos de contribuição em computação. A gente tem um modelo, né? Um modelo no sentido geral, não é uma formulação matemática. A formulação é uma forma de descrever um modelo, mas existe algo que vem antes da formulação matemática. É a coisa que a formulação matemática descreve. E isso e quando a gente fala modelo é isso, o mundo real é o mundo real, a gente não consegue colocar o mundo real dentro do computador. Você consegue pegar o caminhão e espremer ele dentro do computador, quando você tem um problema de roteamento de caminhão, no caso. O que você faz, você descreve um modelo do mundo real dentro do computador. E todo modelo vai ter limitações do que é que você não consegue modelar. Se você tem um problema, você quer modelar um problema de roteamento de um caminhão, né? Fazer um sistema de roteamento de um caminhão, você não pode, quer dizer, se você começa a colocar a probabilidade do motorista ter uma dor de barriga no meio do circuito, ou de ter uma batida no anel rodoviário, essa parte é fácil. Ter uma batida no anel rodoviário tem todo dia, no mesmo horário, então essa parte é fácil, mas vocês entenderam. Você tem que simplificar alguma coisa no mundo real. E existem modelos, podem existir modelos melhores ou piores para determinados cenários, para determinados problemas do mundo real. A questão é que se você propõe se o seu argumento é que um modelo do mundo real é melhor do que outro modelo do mundo real, o domínio do experimento que você tem está no mundo real. E aí você pega uma semana, usa a solução de um determinado modelo, no outra semana você usa outra, e depois você vai e avalia o que foi que aconteceu. Então a gente tem que estar tem que entender isso muito bem. Baixando o nível de abstração, a gente tem o algoritmo. E quando eu digo algoritmo, eu estou falando de pseudocódigo. O que a gente compara nos experimentos da gente, nessa disciplina, é um algoritmo. Né? A gente compara um algoritmo. E não o código em si que a gente implementa. Eu não digo que a minha implementação é melhor do que desse algoritmo, é melhor do que a outra. A não ser que seja um artigo de implementação, mas aí já é outra história. Tipo, tal estrutura de dados é melhor para implementar do que outra. No caso da gente, da maioria das pesquisas em computação, o escopo está no algoritmo. Não no código em si, mas no pseudocódigo. E aí, na hora que você vai comparar esse algoritmo, você compara ele com outro algoritmo, fixando o maior número de variáveis possíveis, inclusive o programador. É muito importante quando você vai comparar, você quer argumentar que a sua heurística é melhor do que a outra, que você implemente a sua heurística e você implemente a outra. Porque se você não implementa a outra, você está colocando uma variável no seu experimento que tem um impacto tremendo,
que é a habilidade do programador. Mas ainda se você compara os resultados que você rodou na sua máquina do seu algoritmo com os resultados que outra pessoa rodou noutra máquina, né, a implementação dela de outra máquina do outro algoritmo. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa. O que você não pode é esperar que um cientista leve muita fé nisso. Porque você tem uma variável que todo mundo sabe que tem um impacto tremendo de, como é que se diz? Na qualidade, tanto em tempo quanto em tempo principalmente. Que é a implementação do algoritmo. E aí, por último, a gente tem a coisa do sistema. Um sistema é diferente de um algoritmo. O que você está avaliando não é o pseudocódigo, a ideia, né? A coisa que faz com que o algoritmo funcione. Porque o que a gente faz quando a gente compara heurísticas, como eu falei, não é que você implementa as duas heurísticas e diz que A é melhor. A conclusão é aquilo que diferencia A de B leva a um algoritmo melhor. Nesse escopo do algoritmo, a gente está preocupado nisso. No sistema já é outra coisa. Você está propondo um sistema, tipo, sei lá, por definição, o sistema é um programa de computador onde não necessariamente quem usa é aquela pessoa que implementou. Então você pode avaliar, comparar o OneDrive com o Google Drive com o Apple Cloud, por exemplo. E aí você pode comparar, como é que chama? Características tipo quanto tempo leva para sincronizar, quanto de recursos do computador ele usa e coisas desse tipo. Diferente de um algoritmo. Tá claro a diferença dessas três coisas? Sim, professor. Assim. Um erro muito comum é você querer avaliar, não é avaliar, né? Você querer argumentar que um modelo do mundo real é melhor do que o outro modelo do mundo real, porque o algoritmo A que resolve um modelo do mundo real é melhor do que um algoritmo B que resolve outro problema do mundo real. Com problemas de otimização diferentes. Tem um problema de otimização, um algoritmo, outro problema de otimização, outro algoritmo. E aí, como esse algoritmo deu melhor do que esse, você argumenta que esse primeiro modelo é melhor do que o outro. E aí você está literalmente comparando laranja com banana. Ah, mas a diferença dos modelos é muito pequena. Se o modelo é diferente, a natureza do problema de otimização é completamente diferente. Então você não pode simplesmente dizer que tal modelo é melhor do que o outro. Você pode tentar, você não vai conseguir convencer ninguém que saiba o que está fazendo. Tá? O que a gente faz em geral é a gente escolhe um modelo computacional para resolver. No caso da gente é um problema de otimização, poderia ser um problema de simulação, poderia ser um problema de recuperação de informação, poderia ser um problema de recomendação. No caso da gente, a gente está trabalhando com problemas de otimização nessa disciplina. Mas em qualquer outra disciplina, por exemplo, que você fizer que lida com isso, o contexto é o mesmo. Você escolhe o modelo, você vai procurar fazer qual é o melhor algoritmo para aquele modelo. E aí o domínio da experimentação que você faz está só dentro do computador. Você tem o modelo, é um só, você vai programar um algoritmo, você vai programar outro, você roda no computador, depois você vê qual é o que funciona melhor. E aí eu entro agora nos trabalhos. Essa foi a parte mais geral que eu acho que é importante para vocês entenderem por cada parte do trabalho. A primeira coisa é o trabalho mais importante, que não é o mais importante, né? Todos são bem importantes, né? De todos os 4 trabalhos que vocês vão ter que fazer, o projeto, vocês vão entender que é o mais difícil, é o mais trabalhoso, é o que vocês vão ter que fazer praticamente tudo. Tá? Porque a pesquisa científica inteira, ela basicamente você faz ela durante a escrita desse projeto. Então você tem 3 propósitos no projeto de pesquisa, né? Apresentar e justificar no sentido de convencer a pessoa que vale a pena investir naquilo ali. Explicar o que é que você as etapas que você vai fazer para chegar nos objetivos que você se propõe, porque é fácil você chegar e convencer alguém que
vale a pena investir num projeto de curar o câncer, ou de provar que P é igual a NP, ou seja lá o que for, ou de mandar ou de fazer um reator de fusão nuclear. A questão é que não basta só você dizer que quer salvar o mundo, você tem que convencer. E olha a palavra convencer, vai aparecer um monte de vezes aqui. Convencer o leitor, que é a pessoa que você está propondo aquela pesquisa, que não só que vale a pena fazer aquela pesquisa, mas que você consegue chegar no resultado que você quer. Então é um trade-off entre o quão interessante é aquilo que você está se propondo e se você realmente consegue fazer. No caso de vocês, uma coisa que eu peço demais nesse projeto, porque é o exercício mais importante que vocês têm para fazer nesse projeto, é não se propor a fazer alguma coisa que vocês não conseguem nas 4 semanas que vocês têm para executar. Tá? Não adianta propor coisas que vocês não conseguem fazer. E no mundo real também. Na iniciativa privada já é um pouquinho diferente. Você pode se propor e depois você vai fazendo adendo, aí vai atrasando e por aí vai. Mas na teoria não. A ideia é, se você está propondo essa pesquisa para alguém, é que você convença ela que, ó, fazendo isso, eu realmente consigo chegar lá. E o mais importante de tudo, é no projeto que você consegue o dinheiro para executar a pesquisa. Sempre, em todo o contexto. No caso da academia, é numa agência de fomento que está dando dinheiro público para investir. No caso da iniciativa privada, é o teu gerente ou o comitê de prospecção que vai analisar aquilo ali e decidir se deixa você executar aquilo ou não. Se vai lhe dar os recursos, seja pessoal, seja tempo, seja recurso físico, né, computador, máquinas e tal, para executar aquilo. Tá claro qual é o propósito de um projeto de pesquisa? Tá sim. Isso é meio que óbvio. O que não é óbvio, essa parte aqui eu acabei de falar. O que não é óbvio é que você tem que dizer... Desculpa? Tem uma pergunta. Diz. Tipo, e se você se propõe a fazer uma coisa, explica a metodologia, e aí quando você começa a fazer aquilo, você vê que o que você achava que era factível de fazer é muito mais, o buraco é mais embaixo. Você pode mudar a metodologia ao longo da execução. A questão é que aqui no projeto a gente está no ponto de convencer alguém que se vale a pena botar dinheiro na sua mão. A função de projeto é isso. Em todos os contextos, seja público, seja privado. Seja um projeto de mestrado, é a mesma coisa. Porque num projeto de mestrado você está pedindo recurso. O recurso principalmente não é um recurso barato, é o teu orientador, por exemplo. Ou a energia e as máquinas do laboratório. Aqui, no momento, a metodologia ela tem que ser tal qual você convença a pessoa que você consegue chegar naquilo que você está propondo. Se depois você tem que mudar, é outra coisa. Você pode até se propor a fazer alguma coisa que você sabe que não dá. Está dentro do propósito de um projeto de pesquisa. O que acontece é que se você sabe que não dá, a pessoa que está avaliando, assumindo que ela é qualificada para revisar um projeto de pesquisa naquela área, ela também vai saber que não dá. Né? E aí você corre o risco dela chegar e não se convencer que vale a pena botar dinheiro na sua mão. Não porque o seu projeto não é interessante, válido e correto, é porque não vai dar tempo de você fazer aquilo que você quer uma fazer. revisão bibliográfica assim, bem feita filtra muito disso, não? É fundamental, é fundamental. É o próximo slide depois que eu falar daqui. Você pode fazer vários tipos de pesquisa. O que eu espero de vocês nesse trabalho é que vocês façam a pesquisa mais simples que existe em algoritmo. Você vai propor um novo algoritmo, no caso da gente uma heurística. Você vai estipular uma hipótese, que é basicamente a hipótese de que o seu algoritmo é mais eficiente, no sentido de chega a soluções melhores do que o algoritmo da literatura, ou chega às mesmas soluções em menos tempo, mas uma hipótese assim, bem simples de enunciar. Né? E os experimentos que você vai fazer é um experimento de benchmark. Você pega um conjunto de instâncias clássicas e compara os dois algoritmos, né? Implementa os dois, compara os dois algoritmos nesse mesmo conjunto de instâncias. Tudo que eu for falar na frente vai ser
específico para esse tipo de pesquisa. Existem vários outros tipos de pesquisa que você pode fazer com algoritmos. Em geral, você vê muito pouco, porque dá muito trabalho de fazer. Esse tipo de pesquisa a gente fala pejorativamente, a gente chama pejorativamente de horse race paper. Corrida de cavalo, né? Como é? Pesquisa de corrida de cavalo. Você só quer ganhar do outro. O conhecimento que você gera nesse tipo de pesquisa é relativamente limitado, mas é o tipo de pesquisa mais fácil de fazer e é definitivamente o que vocês deveriam fazer nesse trabalho. Vocês vão ter aí mais ou menos um mês para escrever o projeto e mais um mês para executar. E escrever o projeto, como eu falei, é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Por quê? Porque no projeto você vai dizer exatamente o que é que você acha que funciona. Qual é a heurística que você vai funcionar. É a próxima parte. Essa parte eu já falei. Isso. Você vai dizer exatamente o que é que você vai... qual é o problema que você vai resolver. Você vai apresentar toda a revisão bibliográfica agora. E a revisão bibliográfica, às vezes, vem depois do projeto, porque ao longo da execução vão sendo publicados outros trabalhos científicos que, eventualmente, dependendo do tempo de duração da execução, podem aparecer. Mas, via de regra, a introdução e o trabalho relacionado é feito agora, antes de você executar. Eu espero que vocês cheguem na entrega do trabalho de pesquisa, que acho que é exatamente daqui a um mês, acho que é 6 de janeiro. Com toda a introdução e todos os trabalhos relacionados prontos. Inclusive a metodologia. A metodologia, no contexto da gente, é o quê? Qual é a heurística que você vai utilizar? Né? Qual é a heurística que você vai propor? Qual é a heurística de controle? Eu tenho um slide para isso depois, mas eu vou falar rapidinho. Eu já vou falando aqui, eu já falei quase todos os outros. Qual é a heurística de controle que você vai implementar? Você descreve também na metodologia, você coloca também o pseudocódigo. E você coloca também cada uma das tabelas e gráficos que você vai rodar. Olha, eu quero testar quem é a melhor, então vou pegar essas instâncias, vou fazer assim, vou fazer uma tabela que tem essas colunas. Eu espero ver... Eu fiz um roteiro, inclusive, isso está escrito lá. Eu espero ver no projeto cada tabela e cada gráfico que você espera fazer. Depois, na execução, você vai efetivamente rodar e vai preencher os números. Né? Mas a tabela, qual é o número, se vai ter uma média no fim ou não, quais são os valores que você vai colocar lá, que vão permitir no futuro a gente saber se a sua heurística é melhor ou não. E é fundamental que isso seja feito a priori, porque quando isso é feito a priori, você elimina um viés que você pode ter no futuro de alterar os experimentos de tal forma, tipo, alterar as instâncias de teste que você vai utilizar de tal forma a confirmar a hipótese que você gostaria que fosse verdade. Se isso é feito a priori e você vai e depois executa, mesmo que você tenha um resultado negativo, esse trabalho tem um valor, porque você descreveu o que é que ia ver, você convenceu o leitor que aquilo ali ia te levar a solução do teu problema ou não, e depois, quando você olha, não foi. Quando você faz isso direito, é quando você começa a atribuir valor, como é que se diz? Agregar valor a resultado científico negativo. Porque você convence o leitor nessa metodologia que é exatamente assim que deveria ser feito. Dado tudo que foi discutido aqui em trabalhos relacionados, e dado essa minha proposta que eu expliquei aqui em metodologia, se eu fizer isso e isso, eu devo observar tal coisa. Se no fim você não observa, você consegue agregar valor ao leitor, porque se você convenceu ele que aquilo efetivamente ia funcionar, e depois você mostra que não funcionou, o leitor fica satisfeito porque ele também achava que ia funcionar e agora ele aprendeu que não deveria, que não funciona e que ele não precisa perder o tempo dele com aquilo ali. É muito difícil fazer isso, mas a ideia é essa. A ideia no projeto é que você já diga exatamente o que você vai fazer, quais as tabelas, quais os gráficos, quais as instâncias de teste que você vai utilizar. E assim sucessivamente.
Tá claro até aqui? Até metodologia? Sim. E aí depois você tem um cronograma, onde você vai pegar essa metodologia e fatiar ela em etapas e vai atribuir uma parcela de tempo a cada etapa. O cronograma é basicamente isso. Um cronograma bem feito ajuda um monte a você executar a pesquisa. Porque lhe ajuda a saber se você está dentro de um prazo ou não. O maior problema do cronograma não é a utilidade dele, é porque, em geral, os cronogramas são bem feitos. Porque, em geral, quem escreve eles são homo sapiens. Em geral. Pelo menos até onde eu sei, todos são. E o ser humano ele tem um viés muito grande de supervalorizar aquilo que ele é capaz de fazer. E também de subvalorizar o que os outros são capazes de fazer. Mas o que interessa pra gente é de supervalorizar o que a gente é capaz de fazer. Então o problema do cronograma não está na instituição do cronograma em si. O problema do cronograma está nas pessoas fazerem cronogramas que não são realistas. A ideia do cronograma não é necessariamente você cumprir ele. Isso aí é bem aceito. Não é necessariamente você cumprir ele, mas você ter uma ideia de se você está atrasado ou não dentro aquilo que você conscientemente acreditava e conservadoramente, eu diria, né? Dá mais prazo do que você acha que dá. Você conservadoramente achava que conseguiria fazer. E claro, se, como a gente discutiu, a metodologia muda, você descobre alguma coisa diferente, seja lá o que for, você altera o cronograma também. Se não para mostrar, para né, ter que, vamos dizer que dependendo da instituição onde você está, você tem que ressubmeter. É exatamente isso que acontece, inclusive. Ah, mudou o cronograma, vou ter que descartar uma parte, fazer outra coisa que vai demorar mais tempo. Massa, você ressubmete o projeto, né, o adendo lá e é aprovado ou não. Tá claro a parte do cronograma? Tá sim, professor. E eu botei considerações finais aqui, clarinho, porque no caso do projeto não tem muito o que concluir ou o que fazer, mas eventualmente pode ter uma seção disso. E é basicamente isso. Eu tenho outros slides falando de cada uma dessas coisas, mas eu acho que eu já falei tudo aqui. E aí eu deixo os slides para ficar mais, depois vocês quiserem passar. Mas o que é mais importante, antes da gente chegar na execução do projeto, é que eu vou, né, vocês me entregam dia 6, não sei qual é a data, tá lá no Moodle. E aí eu reviso rapidinho e devolvo para vocês dizendo se eu aceito o projeto ou não. Claro que a gente já vai ter informalmente escolhido qual é o problema de otimização e tal. E aí eu digo se vale a pena ser executado daquele jeito ou não e tal. E na hora que eu for corrigir, eu não vou ler o projeto de novo, mas eu vou corrigir o trabalho com o projeto na mão. Eu abro nesse monitor aqui o projeto, eu abro nesse monitor aqui o trabalho e vou lendo, olhando se vocês fizeram o que vocês tinham que fazer. E no roteiro eu explico. Se tiver diferente, não tem problema. Tá? Não tem problema. Mas tem que estar óbvio para mim na hora que eu estou lendo o texto de por que você mudou o que você tinha proposto lá. E nesse trabalho não tem por que ter mudado o que você propôs lá. Você não precisa ter um resultado positivo. Eu não espero que você tenha um resultado positivo. Eu espero que você tenha um resultado confiável. Você mostra para mim que a sua heurística é uma merda e consegue me convencer que ela é efetivamente uma merda. E por que ela é uma merda, você vai tirar a maior nota do trabalho. Isso aqui já falei. Isso aqui já falei. Isso aqui não vou entrar em detalhes. Essa parte está no roteiro também. Eu vou voltar aqui só para repetir a coisa do pseudocódigo. Eu espero o pseudocódigo da heurística que você vai implementar agora, no projeto. No projeto. E, claro, ela pode mudar depois. Né? Você pode mudar depois, mas pelo menos um pseudocódigo e a justificativa de por que você acha que essa é uma boa heurística para esse problema, eu espero ver agora. E aí você pode dizer, tipo, todos os algoritmos da literatura são algoritmos genéticos, eu quero testar uma metaheurística que não é populacional. Essa é uma motivação. Válida em qualquer contexto, quanto mais num TP como esse. O que eu espero é ver a motivação de por que você escolheu aquela heurística, aquela meta-heurística. Não necessariamente porque ela vai dar melhor do que a literatura, porque não se espera isso de um trabalho de disciplina.
Essa parte eu já falei também. Essa parte eu já falei também. Isso. E aí você vai se propor a fazer algum conjunto de experimentos. Você pode avaliar basicamente 3 coisas, né? A qualidade da solução, quão boa a tua heurística é, na média, no caso, se ela for uma heurística estocástica. Mas não só isso, você pode avaliar também a robustez. Não adianta que na média ela é muito boa, mas às vezes ela dá soluções muito ruins e soluções muito boas. Porque na prática ela vai ser rodada uma vez. Então, se você tem um desvio padrão muito grande, apesar da média ser boa, essa propriedade de uma heurística, ela não é, como é que se diz? Desejada. E a terceira coisa que está por último, porque é literalmente a menos importante, é tempo de execução. Tempo de execução não é que não seja importante, especialmente no caso da gente, mas tempo de execução é a variável menos importante que a gente tem para avaliar. Porque tempo é uma coisa literalmente relativa. Você dizer que a sua heurística acha soluções, a sua heurística acha soluções que é o dobro pior do que a da literatura, mas é metade mais rápida, não é um argumento a favor da sua heurística. É um argumento a favor de comprar uma máquina melhor e usar a outra, não a sua. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado de avaliar tempo. A gente, em geral, discute tempo quando a gente tem a mesma qualidade, né, e como é que se diz? Que é argumentar em relação ao tempo. Tá claro até aqui? Tá sim. E aí eu coloquei uns exemplozinhos de gráficos de gráficos que vocês podem fazer. A gente sempre começa com um experimento de ajuste de parâmetros. Se você tem um GRASP, você tem lá o valor de alfa, você vai fazer uma tabelinha com vários valores de alfa e ver qual é o melhor. E depois você pode fazer uma tabela onde você tem qualidade da solução e tempo de execução. Você pode fazer um gráficozinho de barras quando você tem tipo uma tabela com poucas linhas e poucas colunas, às vezes é melhor mostrar na forma de um gráfico. E a ideia do gráfico de barras é você poder ver, né, visualmente o quanto uma coisa é melhor do que a outra, né, o quanto a tua heurística é melhor do que a outra. Você pode ter um gráfico de qualidade em função do tempo, né, onde você tem para cada heurística, você pode mostrar que uma que começa muito ruim, apesar de começar muito ruim, em algum momento ela encontra resultados tão bons quanto os outros, e dependendo desse tempo, pode valer a pena ou não. Né, se você tá projetando se você está propondo um protocolo, projetando uma rede de fibra ótica, a rede de fibra ótica, o metrô de Belo Horizonte, por onde deveria passar o metrô de Belo Horizonte. E você vai levar 5 anos construindo um metrô. Se você tem uma heurística que se a melhor heurística da literatura leva um dia inteiro para executar e a sua leva 1%, acha soluções apenas 1% melhor, mas leva 1 minuto para executar, qual é a que você vai usar para construir o metrô? É a outra. Porque você tem um dia para executar, vai levar 5 anos para construir. E 1% numa obra de milhões de reais é significativo. Então, essa coisa do tempo não só está relacionada com a máquina, como está relacionada lá na introdução com a motivação que você dá de por que estudar esse tipo de algoritmo. Por outro lado, se você tem se esse algoritmo vai rodar dentro de um sistema de tempo real, que você tem 1/3 de segundo para dar a resposta, qualquer variação mínima de tempo que você ganha já vale a pena. E é por isso que é tão importante entender cada passo do trabalho para você refletir sobre esse tipo de coisa. Aqui eu botei também, né, um grafo de qualidade ou de tempo ao longo de um valor de parâmetro, tipo tamanho do grafo. À medida que o grafo vai crescendo, você vai plotando o quanto vai dando a solução. Então, assumindo que se fosse qualidade de solução, você pode mostrar, por exemplo, que quanto mais difícil, ou seja, quanto maior a instância, ou seja, mais difícil maior fica a diferença entre um algoritmo do outro, coisas desse tipo. Tipo, não só é melhor, mas quanto mais difícil, mais melhor, com perdão do trocadilho, vai ficar.
Que mais? Para avaliar robustez, a gente pode usar um box plot, por exemplo, coisas desse tipo. Tem outros gráficos muito bons que avaliam, que a gente usa bastante, chama Time to Target Value Plot, que eu não coloquei aqui porque não ia dar tempo de falar, e demora muito tempo para rodar, mas tem um monte. Idealmente, você vai na literatura. Quando você se acostuma a fazer paper, você lê os artigos da literatura com outra cara. Você começa a reparar qual é a estrutura que as pessoas usam, quais são as palavras que as pessoas usam, quais são os experimentos que elas fazem, como é que elas mostram, para você depois usar no teu trabalho. Então, na hora que vocês forem lendo a literatura, vai olhando como é que eles fizeram, e o melhor lugar para você ver quais os experimentos que você deveria fazer para o teu problema é vendo quais os experimentos que outras pessoas fizeram para aquele problema. Tá claro até aqui? Tá sim. Essa parte já falei também. A execução da pesquisa não é absolutamente nada além de você fazer o que você já disse que ia fazer no projeto. Tá? E o objetivo agora é muito parecido com o projeto. Porque o objetivo agora não é necessariamente convencer a pessoa que vale a pena executar a pesquisa porque você é capaz de fazer ela, mas agora que você executou a pesquisa, é convencer o leitor que aquilo que você está mostrando é correto. E você mostra com duas coisas. Não é o número na tabela que convence o leitor que seu algoritmo é bom. É a explicação que você deu de por que ele vai funcionar bem, mais os números que mostram que ele funciona bem, que juntos convence o leitor de que seu trabalho é bom. E quando você vai olhar a estrutura do artigo científico, você vê que não sobra nada além do projeto. A introdução, trabalhos relacionados e metodologia é a mesma. Muda o tom, muda o tempo verbal, né? Porque agora você já fez. Muda a proposta muitas vezes, porque a posteriori você pode dizer que você pode ter tentado fazer um monte de coisa e não conseguiu, e agora você vai dizer que a proposta do trabalho é só aquilo que você conseguiu fazer. Já está feito, você já gastou o recurso, não tem mais nada para fazer. Ou seja, pode mudar a proposta do trabalho em si, mas a estrutura é basicamente a mesma. Você tem a mesma introdução com basicamente os mesmos parágrafos. Eles podem variar, né? Porque, como eu falei, o contexto é diferente, mas é basicamente a mesma coisa. O que você tem além da metodologia, que teoricamente foi executada tal qual já estava descrita como é que é? No projeto, você vai agora preencher as tabelas que você disse que ia fazer e analisar. Então essa seção de resultados, ela em geral é menor do que a de metodologia. Porque só vai dizer, olha, a tabela tal mostrou isso, a tabela tal mostrou aquilo, você pode ver no gráfico tal fenômeno e por aí vai. E basicamente para cada hipótese que você levantou na tua introdução, você vai mostrar um gráfico, uma tabela que confirma ou refuta aquela hipótese. Tá claro essa parte dos resultados? Tá sim. Só para acrescentar uma coisa que é importante. Você não mostra uma tabela e tira um monte de conclusões daquela tabela. Em geral, não é assim. Em geral, inclusive, as pessoas fazem assim e o leitor fica completamente perdido. Você não faz uma tabela e vai mostrando coisas interessantes da tabela. Como eu falei no início, você parte do que você quer mostrar. Você diz o que é que você quer mostrar. Aí você vai e mostra que a tabela... Vai e mostra a tabela e diz, ó, agora você viu que isso é verdade. Então, em geral, você tem, para cada tabela, para cada gráfico, você tem uma conclusão para tirar. E aí essa seção de resultados são vários parágrafos. Para cada hipótese, você tem um parágrafo que descreve o que foi observado e termina concluindo um pedacinho, né, do que você quer aprender naquele paper. E aí, num paper de verdade, você tem vários parágrafos desse, um para cada hipótese que você queria mostrar. Para esse trabalho, você espera o quê? Uma tabela, talvez. Uma boa tabela está ótimo. Uma tabela para mostrar média da qualidade de solução e um gráfico para mostrar tempo, ou quanto a diferença vai aumentando
à medida que o tamanho do problema vai crescendo, alguma coisa assim. Tá? Porque a ideia é que vocês avaliem uma única hipótese, a proposta que eu fiz para vocês aqui, tal heurística funciona melhor do que a outra. E as conclusões, basicamente o que acontece é que essa seção de resultados, num paper grande e denso, ela termina ficando várias conclusõezinhas desconexas. Né? Você vai para cada tabela, você vai mostrando uma coisa, e em geral no final a gente precisa consolidar isso tudo. Deixa eu passar aqui só, e chegar nessa parte. Essa parte eu queria entrar mais em detalhes. Você vai resumir os resultados que você obteve, você vai consolidar, né, as conclusões, você pega, fala rapidinho o resultado que você teve em cada tabela, e aí você meio que faz consolida todas as conclusões que você teve, resume. Mas você não resume o artigo todo, você resume a seção de resultados. É muito esquisito quando você vai ler uma conclusão e a conclusão começa: nesse trabalho a gente resolveu o problema tal, como se eu não tivesse acabado de ler o paper inteiro, do começo até o fim, e eu tivesse esquecido qual era o problema que estava sendo tratado. O que você resume aqui não é o texto, o que você resume nas conclusões é a seção de resultados. E aí no fim você propõe trabalhos futuros. Duas coisas, na verdade, essa sessão a gente faz duas coisas, né? Consolidar as conclusões e propor trabalhos futuros. Esse é outro parágrafo mais mal compreendido da ciência. O objetivo aqui não é colocar como trabalhos futuros aquilo que você já deveria ter feito, mas não deu tempo de fazer. Tá? O que você já deveria ter feito e não deu tempo de fazer, você põe debaixo do tapete e reza para a tua banca de mestrado e doutorado não se tocar que ficou faltando aquela parte. Trabalhos futuros é onde vão estar as próximas pesquisas. Toda dissertação de mestrado ou tese de doutorado deveria terminar com basicamente pelo menos um trabalho futuro, que é qual é a próxima dissertação de mestrado, qual é a próxima tese de doutorado que alguém deveria fazer. E o melhor lugar que existe para se achar dissertação, o tema da tua dissertação e da tua tese é nos trabalhos futuros das outras pessoas. Isso se elas fizerem o trabalho delas direito. Né? Porque como elas acabaram de executar uma pesquisa naquele tema, elas são definitivamente a melhor pessoa para dizer qual é o próximo passo. Mas às vezes elas não fazem, mas aí você lê um monte de artigo, em algum momento você acha alguma sacada legal que você pode continuar. O que você não pode de jeito nenhum é dizer são necessários mais experimentos computacionais para ter certeza de que realmente esse algoritmo é melhor do que o outro. Isso você não vai fazer nunca. Ou faz, fica à vontade. Faz o que você quiser da vida. Mas isso não é trabalho futuro, isso é trabalho presente. Se o teu argumento é que a heurística A é melhor do que a heurística B, ou você tem resultado suficiente para dizer que A é melhor do que B, ou você não tem. Se você tem, você não precisa dizer que precisa de mais experimentos. Eu digo isso porque eu já vi isso várias vezes. Especialmente em congresso local, nacional. Em periódicos internacionais você não vê. Porque as pessoas já ultrapassaram essa barreira. E aí o que acontece? Não confundir o que é trabalho presente que não deu tempo com trabalho futuro. Tá claro isso? Ficou. Joia. Aí eu vou entrar aqui rapidinho na parte de revisão. Deixa eu só ver aqui que horas são. Sim, tá dentro da hora, joia. Tá dentro da hora. Como eu falei lá nos primeiros slides, você ter o texto pronto não é o fim da pesquisa, é só o começo, literalmente. É na hora que você expõe aquilo que você fez para a comunidade científica, as pessoas começam a detonar com todo respeito e severidade possível. Né? Porque severidade é uma coisa, respeito é outra. A ideia é você ser criticado o máximo possível. Porque na hora que você passa pelo crivo da comunidade científica, você está mais tranquilo de que aquilo que você fez realmente está certo. Se você está preocupado em fazer alguma coisa certa, gerar um conhecimento válido. Se você não está, é outra história. E aí, basicamente, a gente tem essa noção do que você tem o cara que faz o trabalho, que é a gente, e você tem os caras que revisam o trabalho. Mas é um pouquinho mais complicado. É um pouquinho mais complicado, e por isso que eu fiz essa
esse slide aqui, porque é importante a gente entender a estrutura que está por trás. Não é simplesmente que você manda o trabalho e meia dúzia de pessoas, se fosse meia dúzia, 3 pessoas dizem, como é que se diz? Levantam a plaquinha e se a nota for maior do que o ponto de corte, você passa. É diferente. Isso aqui vale para periódico científico, mas congresso tem uma estrutura muito parecida e empresa também tem uma estrutura muito parecida também. Empresas que fazem pesquisa científica. Então, aqui eu vou falar em termos de periódico científico, que é o que eu entendo mais, mas eu vou até fazer uma analogia com as outras coisas. Então, basicamente, você escreve um artigo, submete para um periódico. Quem recebe esse artigo é um cara que chama editor assistente. É o cara que lida com os autores. Ele recebe o trabalho, ele vê se os formulários foram preenchidos, se os dados dos autores estão certos, se o artigo está no formato correto. Basicamente, se tá tudo certo. Qualquer coisa se as figuras são visíveis, dá para visualizar, se o sistema não cagou o PDF da pessoa de algum jeito, é quem faz a triagem. E também é quem interage com os autores. Quando o autor está reclamando porque está demorando demais a revisão, é com esse cara que ele fala, e aí é esse cara que pede desculpa. Quando algum revisor tem algum problema de baixar o arquivo, seja lá o que for, é com esse cara que ele fala. É meio quem é que faz o secretariado do negócio. Num congresso científico, ele em geral, um congresso, ele em geral, ele é patrocinado, não, como é que chama isso? Patrocinado é uma boa palavra, para não me alongar mais. É quem financia o congresso, é quem dá o apoio logístico e tal, é quem propõe o congresso, alguma coisa assim. E aí essa associação, sei lá, Sociedade Brasileira de Computação, ou CREA, não lembro mais o que é CREA. Depois vocês me falam o que é CREA, para eu lembrar, eu tenho que saber o que é CREA. Ele vai e faz esse congresso, ele tem uma secretária executiva que é, em geral, quem é que faz esse tipo de trabalho. Ou o próprio congresso, ele tem um comitê organizador e uma das pessoas pode assumir esse papel. E quem manda e quem toma todas as decisões é o editor geral, que é o dono da bola. E aí, quando esse cara aqui vê que está tudo certo, ele manda para o editor geral. E o editor geral é quem toma a decisão final, mas ele não toma sozinho. Ele tem um corpo editorial que tem em torno de 20, 30 pessoas, pelo menos nos periódicos da minha área. E aí, tipo, um especialista de cada sub-área que existe. E aí, o editor geral, não é ele quem indica os revisores. É esse cara quem indica um editor que a gente chama de editor associado. É tipo o especialista fodão naquela área do artigo. Esse cara lê o artigo, ele faz uma triagem, inclusive, se o artigo for muito fraco, ele recusa direto, ou se o artigo está fora do escopo do trabalho, ele recusa direto. E esse trabalho é fundamental de recusar direto para você não perder um tempão no processo de revisão para uma coisa que não tem a menor chance de passar. Então, uma vez que esse cara decide mandar adiante, ele escolhe um editor associado, que é o especialista na área, e esse cara vai e indica os revisores. Porque, por definição, esse cara conhece todo mundo, né? E não pessoalmente, mas já leu vários artigos da área, ele sabe quem são todas as pessoas, e aí vai e convida os revisores, que por sua vez também são especialistas e que vão aceitar ou não a revisão. Tá claro a descida da curva? Ou da figura? Sim, claro. Sim. E aí o que acontece? Depois cada revisor faz um parecer e em função desses pareceres o editor associado faz um outro parecer. Mas nota, a princípio esses dois caras, nenhum desses 3 caras leem o paper. Porque se eles leem o paper, fudeu, porque um periódico científico tem 10, 20 submissões por dia. E eu não estou falando de Nature não, estou falando de computação. Ele não tem como ler, então eles não leem nada, as únicas pessoas que leem são os revisores. E se os revisores dão um parecer positivo ou negativo, não necessariamente o editor associado pode simplesmente recomendar que o artigo seja aceito ou não.
Porque um revisor pode dizer que o artigo é uma merda, mas os argumentos a favor de que aquele artigo é uma merda não são bons, né? Não são sólidos. Então ele pode chegar e dizer, não discordo com esse revisor, eu acho que devia ser aceito. Mas o que esse cara sabe é só o que os revisores indicam. E isso é fundamental para o trabalho de pesquisa de vocês. Porque eu basicamente, eu vou ler o artigo também. Eu leio cada um deles. Mas a função mais importante do revisor é basicamente dar a ideia para o editor associado do que o artigo faz, o que é que ele propõe, quais são os pontos fortes e fracos. Então é fundamental que você, como revisor, se você terminar, se alguém um dia lhe convidar, você escreve o review não é para o autor, você escreve o review para esse cara. Você escreve o review para esse cara, dizendo o que é que o paper tem de bom, o que é que o paper tem de bom, e dando e argumentando precisamente o que é que você acha. Se deveria ser aprovado, se não deveria ser aprovado, no caso de vocês, se deveria ter uma nota acima da média ou menor do que a média. Tá claro até aqui? Essa é a descida ainda. Ah, não. Tá, eu perguntei antes da hora. Porque agora a gente tá subindo. Esse cara aqui vai... E baseado na informação global que ele tem, incompleta, porque ele não leu o artigo, ele pode até ler, global, mas incompleta, ele vai e faz uma recomendação para esse camarada aqui, que por sua vez é esse camarada aqui que responde para o autor, dizendo se o trabalho dele foi aceito ou não. No caso da gente, eu sou literalmente esses três caras. Eu recebo o trabalho, eu olho se está tudo certo, depois eu vou e encaminho para mim mesmo, porque... não tem estagiário docente esse semestre. Senão eu botava o estagiário docente para fazer isso. E aí eu vou... Basicamente, a gente vai usar o site do EasyChair. Ele tem várias submissões. Para cada submissão, eu pego cada grupo e vou atribuindo os trabalhos para pelo menos 3 colegas. Pelo menos 3 colegas diferentes. E, obviamente, no sistema, a coisa mais importante é proteger a identidade do revisor. Se você não protege a identidade do revisor, você compromete o sistema todo. Porque o cara vai ficar morrendo de medo de... como é que se diz? De depois o outro pegar um paper dele para revisar e ferrar ele por vingança, alguma coisa humana desse nível. Tá clara a volta? Tá sim, professor. Joia. Então o que eu espero é que vocês me ajudem a dar nota para o colega de vocês e que justifiquem. Não, a ideia não é dizer quais são os pontos fortes e fracos. A nota de vocês vem de quão bem, com quanto vocês me convencem que aquele ponto forte é realmente forte e por que aquele ponto fraco é realmente fraco. E isso está relacionado à disciplina, porque você tem que entender do que é um ponto forte e fraco da disciplina, com as aulas, com a bibliografia. E aí você vai e, de boa vontade, tenta me convencer disso. Se vai ficar bom ou não é outra história. Eu não dou uma aula de como revisar artigo. Eu passo 1 ou 2 artigos para vocês lerem. A minha ideia não é essa. Eu não espero que vocês façam direito. Eu espero que vocês saibam o que é que vocês deveriam fazer e me mostrem que vocês entenderam o que é que vocês deveriam fazer. Aí você coloca, os pontos fortes são isso por causa disso, ou isso por causa daquilo. Se o argumento não é bom o suficiente, eu estou satisfeito, porque o meu objetivo aqui é que você saiba o que é que um revisor de um trabalho faz. Para quando você escrever o seu artigo, você saiba o que é que você deveria fazer ou não. Quanto mais artigos você revisa, mais você aprende a escrever os seus. Isso aqui já falei, essa parte já falei tudo. E por fim vem a apresentação. A apresentação é importante porque ela está relacionada à divulgação do trabalho. Não adianta você fazer um negócio punk se você não consegue divulgar essa coisa para as outras pessoas. Isso acontece em ciência também. Na hora que você divulga, as pessoas ficam sabendo. Você pode divulgar no congresso científico. Hoje em dia se divulga muito pelo Twitter. Hoje em dia todo jornal tem um Twitter, e aí vez ou outro twitta lá sobre um outro artigo, seja lá o que for. Eu posto um vídeo. Daqui a uns dias a gente vai estar fazendo TikTok de artigo científico. Em vez de resumo, a gente vai estar escrevendo TikTok. E até aí tudo bem, porque o objetivo de uma apresentação e de um resumo não é, em hipótese nenhuma, descrever o que foi que você fez. E essa é a parte mais importante. A ideia de um vídeo não é
descrever o que foi que você fez, em detalhes. Os detalhes estão no artigo. Um vídeo e um resumo, eles não substituem o artigo. Eles não poderiam substituir em nenhuma hipótese, por uma questão de espaço. Se você descreve perfeitamente alguma coisa num vídeo ou num resumo, você não precisa do artigo. Então, a ideia daqui não é... A parte mais importante o objetivo geral é motivar a pessoa a ler o artigo. Aí, ou seja, explicar o problema, falar o quanto é interessante trabalhar com esse problema e como os resultados são bons. Basicamente, 90% da apresentação é o quão interessante o problema que você tem e quão bons os resultados que você tem. O meio do caminho, que é a descrição do algoritmo em si, em geral, você comenta num altíssimo nível e muito rápido, consequentemente. Porque não dá. E a regra número 1 é não tentar explicar o que não dá para explicar no tempo, ou no caso no espaço, se você tiver limitação de slide, que você tem para explicar. Eu fixei, 10 páginas para o relatório, o artigo e 5 minutos para o vídeo. Então, o objetivo do vídeo não é explicar seu algoritmo. É o texto que tem que explicar seu algoritmo em detalhes. Você vai dizer, a gente fez um GRASP e os resultados foram esses. Precisa entrar em detalhes do que é. Tá claro a coisa da apresentação? Ok. Joia. E tem mais alguma coisa para falar? Né? A estrutura. Eu não vou falar de como fazer... Diz. Deu uma travadinha. Joia. Joia, vamos lá. Aí, continuando, né? Só antes de fechar. A minha ideia não é chegar aqui e dizer como é que se faz uma apresentação bonita, porque definitivamente não é o meu ponto forte. Nem como é que se diz? Nem como é que você faz exatamente a apresentação, porque isso depende do trabalho. Tem uma coisa que eu tenho para dizer, que o objetivo não é descrever, é só motivar a leitura do artigo. Né? É um trabalho de marketing, uma apresentação científica. No caso de vocês, dá uma ideia geral para o colega de vocês que vai revisar o trabalho e dar um pouquinho, fazer com que ele tenha vontade de ler o seu trabalho com gosto, para entender melhor e te dar uma nota melhor. Me recomendar para você uma nota melhor. E, claro, o meu é PowerPoint 95. Tá massa, fica à vontade. Você sabe que tem o PowerPoint 365 tem de graça, né? Na internet. O meu é 95. Você pode usar ele de graça. Você não vai me mandar a apresentação, o PDF, né, da apresentação, vocês vão me mandar só o videozinho. 5 minutos. E aí o que acontece? Isso, e claro, a linguagem é diferente, você não tem um formalismo que se espera de um texto científico numa apresentação. Você, em geral, troca tudo que é fórmula por alguma figura. Inclusive, você vai apresentar um modelo matemático, você não mostra a fórmula. Ninguém, em 15 minutos que seja de uma apresentação num congresso ou para um comitê de fodões da tua empresa, você vai ter mais do que 15 minutos para apresentar. E não é em 15 minutos que você vai explicar uma fórmula. Você põe uma figura que representa aquela fórmula. Ah, mas a fórmula é fundamental. Massa, por isso que ela tem que estar no artigo. Muito bem explicada, por sinal. E é isso que eu tinha para dizer, tá? Dar uma geral sobre metodologia científica, para vocês saberem quando eu falo de ciência, em que eu estou me referindo. Para fazer um serviço de, como é que chama isso? Utilidade pública, para a gente entender que não é porque alguém submeteu um paper para um congresso, aquilo ali já é válido, que foi o que aconteceu muito ano passado, porque os repórteres tinham que dar notícia a cada meia hora, então não esperava nem o artigo ser aceito, inclusive, que não quer dizer que ele está certo. Mas na hora que já estava submetendo, já estavam divulgando como se fosse verdade absoluta, o que não é o caso. E para facilitar... o que eu estava falando? A coisa do... Né, eu dei aula para isso, para vocês entenderem a ideia geral, para fazer um pouco de utilidade pública e para vocês entenderem exatamente o que eu quero desses trabalhos para facilitar a minha vida na hora de corrigir. Eu fiz um roteiro também, que o link já está no Moodle,
onde tem passo a passo, quase uma receita de bolo do que eu quero das sessões, do projeto principalmente. Porque, como eu falei, a parte mais trabalhosa aqui é escrever o projeto. Claro, programar para muitos é muito trabalhoso. Mas assim, a parte do texto que é o que vocês entregam, você tem que fazer agora, até a entrega do projeto. E aí o que acontece? Eu fiz lá basicamente uma receita de bolo, porque para eu poder passar passo a passo, porque eu não tenho uma equipe editorial para me ajudar. E para ajudar vocês também que têm pouca experiência em saber, né, passo a passo, quais são cada parágrafo que você tem que escrever. E a gente vai fazer o processo todo pelo EasyChair. Eu vou abrir depois a submissão, porque ninguém fez ainda, e porque a versão gratuita dela parece que dura 1 mês ou 2 só. E aí eu tô com medo de abrir e o negócio encerrar antes da gente terminar. Mas o processo desses 4 trabalhos vão ser todos por lá. A submissão do projeto, a resubmissão do artigo, a atribuição de revisores. Tá bom. O que eu estava dizendo é que todo travou muito agora. Tá bom, vou falar de novo. Quando... Lá... Voltou. Voltou? Voltou. Pronto. O que eu estava falando é que a entrega desses trabalhos vai ser toda feita pelo EasyChair, que eu vou demorar um pouquinho para abrir, porque a licença gratuita é só 2 meses. E aí eu tenho medo de não dar tempo da gente fazer o processo todo. Mas daqui para o Natal eu abro, crio lá o site como se fosse um congresso. E a submissão do projeto é feita por lá. Depois vocês vão resubmeter o relatório final. Depois eu vou encaminhar os reviews por lá. Vocês vão me devolver os reviews por lá. E o caso do vídeo, vocês vão me entregar junto com tá lá no roteiro. Os detalhes estão tudo no roteiro. Tá tudo dentro vai ser tudo por dentro do EasyChair. E o link para o vídeo, vocês postam o vídeo no YouTube, pode ser aqueles vídeos não publicados que ninguém vê, só quem tem o link, e você coloca o link dentro do abstract do seu artigo, tá? Vai junto com o relatório. A pessoa assiste o vídeo e aí tem uma ideia geral de 5 minutos, depois lê o trabalho em meia hora, 1 hora, dependendo do trabalho. Tá claro isso também? Tá sim. Qualquer dúvida que vocês tenham, à medida que vocês vão fazendo o trabalho, tanto vocês que vieram presencialmente, quanto as pessoas que vão assistir online, aí posta lá no Moodle, e aí, dependendo da dúvida, eu já vou e altero como é que chama? O roteiro, para já deixar claro para a próxima pessoa que for ler lá também. E a gente pode tirar dúvida também ao longo das aulas. Semana que vem eu não vou estar aí, e aí é por isso que eu estou gravando essas aulas agora. Mas eu vou estar respondendo no fórum. E quando a gente voltar também, né, a gente tem mais 1 ou 2 semanas de aula presencial, vocês podem tirar dúvida também. Tá? E aí eu vou atualizando à medida que as dúvidas estejam surgindo. Eu vou parar a gravação por aqui, depois a gente pode continuar conversando também, se vocês quiserem, como sempre.